Então, meus amigos e minhas amigas, conforme a proclamação do Evangelho que nós acabamos de acompanhar, nós queremos fazer a nossa meditação, nossa reflexão, sem nenhuma pretensão de encerrarmos aqui, mas abrirmos caminhos, dando algumas pistas para que durante a semana possamos voltar a essa palavra de Deus, principalmente o texto do Evangelho, mas também no contexto das leituras, da liturgia de hoje, desse domingo, 29º do tempo comum em nossa liturgia. Rezando a palavra de Deus que ouvimos no domingo, aprofundando-a com outros textos que no dia a dia a gente possa também ter em mãos e no coração. Pois bem, antes de tudo é bom a gente ver que o que a palavra hoje nos ensina, mais uma vez, são duas realidades que precisamos compreender mais e mais para a vida prática na fé. A vida de quem tem fé na prática, Vamos colocar agora assim. Porque geralmente as pessoas não bem informadas e também formadas costumam dizer, ou também pessoas por interesses, interesses particulares ou interesses escusos até, costumam sempre apregoarem que política não se deve abordar dentro das igrejas, principalmente na hora dos cultos, nas missas, É como se fosse ainda um tabu, para muitos de nós cristãos, esse tema da política, principalmente nós cristãos católicos, de fato, ainda temos muito isso. E na verdade, as pessoas que assim pensam, ou nunca leram a Bíblia, ou se leram, fatiaram a Bíblia, ou não compreenderam nada do que leram. Porque de fato, política e fé, a fé e a política, a religião, sempre fazem parte da vida cotidiana de todos nós. Então, por exemplo, uma coisa bem simples: se você toma um Uber para ir à missa ou a um culto, você está usando fé e política. Você está usando religião e política. Por quê? Porque você vai tomar o Uber para ir a um culto, a missa, a uma igreja, a uma oração. Mas este Uber depende da política do seu país, o quanto você vai pagar, o valor que o dono, a pessoa que está usando o Uber, o que está gerenciando, digamos, o Uber, está pagando de aluguel ou que comprou, enfim, as estradas que você vai percorrer para chegar lá, Tudo isso envolve também a política. Então não se trata de ficar falando de partidos, isso aí é outra coisa, Partidos políticos, partidarismos, ideologias, estamos de acordo. Mas a política fundamental, geral, a política no bom sentido, isso está para o bem comum, o bem do povo, o bem de todos. E por isso faz parte da Bíblia, sim, do início ao fim, porque faz parte da vida. E a Bíblia fala, trata da vida, trata do reino de Deus que Jesus trouxe para se opor aos reinos do mundo, os reinos dos poderosos. Vocês se lembram quando Jesus disse diante de Pilatos: Olha, Pilatos, o meu reino não é daqui, não é deste mundo. O que Jesus estava falando não era de um reino lá das nuvens, do céu, lá para cima, não. Ele estava dizendo que o reino de Deus que ele trouxe, que ele propõe, não é como o reino de Pilatos e dos Pilatos. Não é o reino daqui do mundo de corrupção, de injustiças e de maldades, Por isso ele deixou inclusive claro: se fosse o meu reino daqui como o teu é, então o meu reino fosse como o teu, eu tinha também um exército para fazer guerra contra o teu, para me defender, etc. Mas o meu reino não é daqui. Isto é, os critérios do reino que Jesus traz são antagônicos aos critérios do reino, dos reinos dos homens, os reinos de uma politicagem, não da boa política, mas da politicagem que gera injustiça, corrupção, morte e toda forma de maldade. Hoje a palavra está de novo direcionada nesse sentido, nos ensinando a nós cristãos
a pisarmos no chão direitinho, a termos lucidez, porque a fé sempre traz luz, lucidez, né, na vida e para a vida. Já partimos então da primeira leitura. Quem lê hoje a primeira leitura, o que é que nós temos na primeira leitura de Isaías? Nós temos um relato da questão do povo de Deus escravizado na Babilônia. Então veja, a Babilônia era uma espécie dos Estados Unidos hoje. Vamos falar de um modo bem claro, né? Os Estados Unidos vive patrocinando guerras, os Estados Unidos quer a hegemonia do mundo, quer o controle, quer o poder. Os Estados Unidos faz barganha política e econômica com as guerras que ele patrocina e que ele promove. Agora mesmo estamos vivendo mais uma, infelizmente, porque é lá em Israel, a Palestina antiga, Israel, uma guerra que explodiu, né? O Hamas, que é uma espécie de movimento partidário, político, grande, né? Da Palestina, com ou contra Israel. Então, essa guerra quase que interna, né? Digamos lá na Terra Santa, do lado da terra de Jesus. Mas é terrível, porque isso cria influências e incidências no mundo inteiro. Aqui mesmo no Brasil já existem aqueles plantonistas, os politiqueiros de plantão, né? Para atacar um lado, para atacar outro, dizer que quem é de um lado, quem é de outro, quem está favorecendo. Ou seja, eles reproduzem a guerra, mas no sentido agora moral e ético, né? Aqui também. Sem falar das questões econômicas, etc., que tudo tem a ver, né, que influencia. Então não pensem, mas a guerra é lá longe, é distante, não tem nada a ver com a gente. Tem sim, traz muitas influências, vivendo num mundo da globalização, né? Todos os países, né, de certo modo, se relacionam uns com os outros, interferem na vida política, econômica, etc. Já tínhamos há algum tempo já a guerra da Rússia contra a Ucrânia, agora a guerra da Israel e do Hamas, né? Então tudo, se a gente for analisar, por prepotência, por arrogância, por ambição das autoridades e patrocinados pelos Estados Unidos. Mais uma vez, né? Os Estados Unidos já estava patrocinando a Ucrânia, agora está patrocinando também Israel. Enfim, os Estados Unidos quer sempre lucrar e lacrar, né? Em cima da guerra que mata tantos inocentes. Essa agora mesmo já mais de 5.000 pessoas, dentre elas praticamente todas inocentes, que não tem nada a ver, pagando o que não devem com o próprio sangue. Vejam a coisa terrível, que nunca há uma causa de justificação para se fazer a guerra, seja qual for o tipo de guerra. E quando é nessa forma que nós temos, essa formalidade, ainda pior. Pois bem, então a Babilônia antiga, Babilônia era uma espécie dos Estados Unidos hoje, né? Queria dominar todos os povos menores, povos subdesenvolvidos, e inclusive escravizou o povo judeu. É o velho exílio da Babilônia que a Bíblia fala tanto, né? A escravidão da Babilônia. Antes, a escravidão lá no Egito, já bem no início, que o povo foi libertado por Moisés. Depois, mais ou menos por volta do século V, ou pertinho do século VI, antes de Cristo, era a escravidão da Babilônia. São sempre essas potências, né? Esses países que se tornam imperialistas e depois escravizam os outros, subjugam, né? Em nome da ambição, do poder, da ganância. A humanidade é marcada por isso. Quando a humanidade não tem valores nobres de realmente fraternidade, de liberdade, de justiça, então faz o homem se tornar o lobo do outro homem. Não é o ser humano, não é a fraternidade, né? Mas é a pessoa humana como lobo do outro, né? Do seu próprio semelhante. E quem tem autoridade lida com o poder, então essas coisas ainda mais são delicadas, né? E se tornam graves, graves muitas vezes, certo? Pois bem, então a Babilônia escraviza os judeus
E a Pérsia era um outro império que estava emergindo, uma outra nação, e estava com um rei não tão conhecido, um rei, digamos, novo em relação à raposa velha do Nabucodonosor lá da Babilônia, né? O Ciro era novo, um nome novo, para um império novo que estava emergindo, que era a Pérsia. E fazem guerra. Então, a Babilônia na guerra contra agora a Pérsia. Inesperadamente, o que é que acontece? Acontece que a Pérsia venceu a Babilônia. Inesperadamente, porque a Babilônia tinha toda uma história, uma infraestrutura e todo um arsenal, né, de guerra que levava a crer que seria vitoriosa. Mas não foi. E então a Pérsia venceu a Babilônia. Uma vez que aconteceu essa vitória, então o rei da Pérsia, o Ciro, ele tomou suas novas atitudes, suas direções, e uma delas foi: o povo judeu que aqui está na Mesopotâmia, agora dominada por ele, por Ciro, pode voltar, pode retornar para a sua terra, para a sua casa. Não queremos povo escravo aqui, né, nesse território conquistado por nós. A leitura sagrada, veja aí como a palavra de Deus entra na história concreta dos homens e do mundo. Então, a leitura sagrada é, interpreta esse fato como sendo uma ação divina. Deus providenciou. O tema de hoje é providência e justiça de Deus, né? Na história e na vida do povo, da nossa vida. Então, a leitura sagrada, o profeta, vê isso como sendo uma ação da providência de Deus, para que então o povo voltasse para a sua terra e reconquistasse a sua liberdade e se reorganizasse na fé, na vida, em toda a sua história. De modo que aqui percebe-se claramente a providência de Deus. Como é que ela agiu? Através de um pagão, o Ciro, que nem conhecia Deus, que era um estrangeiro para os judeus, claro, não conhecia as Escrituras, nada, não tinha fé. E era uma pessoa humanizada que não quis escravidão, não continuou com a escravidão do povo judeu, o povo de Deus, mas permitiu que esse povo retornasse para a sua terra. E a palavra de Deus então diz que aqui está uma ação da providência de Deus. Deus age através até de pagãos, de pessoas que não o conhecem, não conhecem a sua palavra, para fazer o bem, para levar a sua providência. E muitas vezes Deus age através de quem a gente nunca espera, enquanto daqueles e daquelas que a gente às vezes espera tanto, parece que a ação de Deus não se faz sentir, não se faz concreta, né? Então veja, para a nossa vida prática, o que conta é isso. Deus, pela sua providência, chega a nós, mesmo através de pessoas, de comportamentos que não esperávamos, mas Deus pode falar e Deus pode agir para o nosso bem, para o bem de todos. Meus irmãos, muito semelhante a essa situação, mas com a outra abordagem, né, de linguagem e outra perspectiva histórica, nós temos o Evangelho de hoje. O que é que diz o Evangelho? O Evangelho diz que alguns religiosos do tempo de Jesus, mais propriamente os fariseus e os herodianos, Deus nos livre, né, os herodianos, gente realmente excremento, né, da religião e da sociedade, os herodianos terríveis, o nome já diz, né, que vinham da escola, da influência do pensamento de Herodes. Então, os herodianos e os fariseus quiseram fazer uma armadilha, né, contra Jesus, para atacar mais uma vez a Jesus. E o que é que eles fazem? Eles chegam elogiando Jesus, dizendo que de fato reconheciam que Jesus encaminha corretamente para Deus, que Jesus era o grande mestre, que ele não fazia julgamento pelas aparências, mas olha o coração, o interior. Então, tudo isso, esses elogios, tenha medo, né? Quando vem essas pessoas assim com muito elogio, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha.
E de fato, diz o evangelista, logo em seguida eles atacam Jesus. Dizem assim: mas respondam-nos, é, pagar o imposto a César é lícito ou não? Veja, eles fazem uma sinuca para Jesus, né? Verdadeira sinuca. César agora é o novo Nabucodonosor, aquele, o velho da Babilônia, agora é renovado em César através de Roma. Roma, no momento do Evangelho agora, é Roma que era o poder, o centro do mundo, né? A grande tirania das nações subdesenvolvidas, inclusive Israel, inclusive os judeus, era feita agora através de Roma. E Roma instituiu os Césares, né? A partir de César Nero, que foi o terrível imperador romano, então ficou instituído o sistema dos Césares. Todos que governavam, que os imperadores que vieram depois, tinham o título de Césares, que não era, eles não queriam ser só imperadores no sentido de reis humanos, governantes humanos, mas eles queriam ser deuses, queriam ser incensados, cultuados, né? Verdadeiramente deuses, né? Adorados pelo povo, etc. Vejam a terrível pretensão deles, né? Pois bem, e esse poder dos Césares, o poder romano, massacrava o povo principalmente com impostos, com tributos, né? Os povos, os pobres, né, em desenvolvimento, não conseguiam crescer, se desenvolver por causa dos grandes impostos. Pensamos no mundo de hoje, no nosso Brasil ainda, infelizmente, tanto imposto, tanto tributo, rico não paga imposto. Quando se fala dos grandes ricos pagarem imposto, é uma guerra, é uma confusão, é muita mentirada, é muito engodo, né? Quem paga imposto no Brasil são os médios e os pequenos, né? Na verdade. Então é uma forma de escravidão e que Deus não quer isso. As pessoas ainda dizem: ah, mas se conforme porque você é pobre ou você não consegue crescer, se desenvolver, também economicamente, mas é porque é vontade de Deus. Deus não quer miséria, Deus não quer pobreza extrema. Deus quer a pobreza evangélica, né? No sentido realmente de crescer na justiça, na fraternidade, sem acumular para si e deixar os outros sem nada. Isso Deus realmente não quer. Mas a questão da estrutura econômica, o mercado financeiro, que hoje é o Deus do mundo, né? É a verdadeira Babilônia do mundo. Então, o mercado financeiro, se os governos não se curvarem a ele, seja de que lado for, se não se curvarem, não disserem amém, eles destronam, eles dão impeachment, eles fazem tudo para tirar. É uma prepotência enorme. O mercado financeiro, o domínio da economia, o domínio do dinheiro, sobretudo sobre os outros valores, etc. Né? Então, essa é a situação, infelizmente, que nós vivemos. E assim era Roma, na época, impondo-se sobre os judeus, sobre tantos outros povos. E eles, então, para fazer essa sinuca para Jesus, eles perguntam se é lícito ou não pagar esse imposto a Roma, né, a César. E Jesus percebe, então, a maldade deles, a malícia, e responde dizendo: hipócritas, né? Essa palavra sempre forte que Jesus sempre combateu, né? Hipócritas, vocês vêm me elogiando, vêm falando bem para depois fazer uma armadilha, né, contra mim. E aí Jesus percebeu, se ele dissesse sim, deve-se pagar o imposto e obedecer ao governo, etc., então eles mesmos iam dizer: olha, ele só fala de boca para fora, é um pelego, né? Diz que está a favor dos pobres, ao lado do povo, mas olha, ele está mandando pagar o imposto ao imperador, né? Ao sistema, ao poder que explora os próprios pobres, né? Se Jesus dissesse não pague, não devem pagar o imposto, então o que é que eles iam dizer? Ah, é um comunista, né? Hoje a gente pode usar essa linguagem. É um comunista, é um subversivo, alguém que está rebelando o povo, revoltando as pessoas, etc., criando, né, insubordinação. Porque isso hoje se diz até com o Papa Francisco, né?
O Papa defende os pobres e defende uma igreja aberta para todos, uma igreja de inclusão, de fraternidade. E aí dizem, é comunista, né? Então, as pessoas nem sabem o que é comunismo, a maioria, mas entrou na moda, né? Já, qualquer coisa que defenda os pobres, que fale de direitos humanos, de justiça social, aí já é comunista, né? É vermelho, imagine. Pessoas que não sabem o que estão dizendo, mas propagam isso assim, virou moda, né? É hobby já. Então, infelizmente, não é um contexto tão diferente. Se Jesus dissesse também deve não pagar, então eles diziam que Jesus era esse revolucionário subversivo. Então Jesus estava sem saída. Qual foi a saída? A saída é a sabedoria divina, a verdadeira sabedoria. E aqui é outra lição para nós, diante de todas as sinucas da vida, o que a vida nos impõe, diante de quaisquer situações adversas, difíceis, nós precisamos responder, seja no sentido familiar, pessoal, né, de trabalho, socialmente, politicamente. Nós devemos buscar responder na sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, que ilumina tudo. O mundo quer poder humano, poder político, e Jesus quer nos dar sabedoria. O poder da sabedoria é que conta, é o que salva, é o que edifica. E é assim que Jesus age. Então Jesus diz assim para eles: responde dizendo: me dê a moeda que vocês pagam a César, a moeda que paga o imposto. E eles entregam, e lá na moeda está a figura, a esfinge de César. Ali é a cara do César, impressa no dinheiro. Então Jesus diz para eles: olha, isso aqui é a hipocrisia de vocês. Isto é de César, isso representa César. Então, primeiramente vocês dizem que não pode fazer imagem nenhuma e brigam por isso, nem imagem do que está no céu, nem na terra, nem no mar. E aqui no dinheiro que vocês usam está a imagem de César. Então, para o dinheiro, para vocês usarem e manipularem o sistema opressor do povo, é permitido. Por acaso César estará onde, se não for na terra? E aqui tem a imagem dele. Veja, a hipocrisia começa por aí, né? O dinheiro pode tudo, então. Até inclusive a idolatria, como de fato ele se presta sempre a isso, né? E segundo Jesus diz, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta de Jesus, muito sábia, significa que aquela moeda com a cara de César representava todo o sistema econômico apodrecido, toda a estrutura econômica, isto é, que usava o dinheiro para massacrar o povo, para massacrar as pessoas, destruir a vida. Isso vinha de César, isto é, isso vem dos reinos humanos, do poder humano corrupto, que não promove o bem comum, não promove a vida. Então isso é de César, dê para ele, que eles fiquem com isso, com o mal que eles mesmos fabricam. Agora, deem a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O povo. O povo é de Deus, que seja salvo, que seja respeitado, que seja tratado com justiça e com fraternidade. Meus irmãos, aqui está o sentido da palavra de Deus hoje, mostrando como o próprio Jesus e a palavra, de um modo geral, trata a fé na vida prática, inclusive a fé e a religião, iluminando a dimensão da economia, a dimensão da política, das estruturas todas do mundo, da ética, da moralidade, etc. Se a fé não entrar nessas coisas práticas, então a gente fica louvando a Deus e dizendo que é crente, que falando bem da palavra, mas a gente não tem comportamentos práticos que ajudem a mudar as estruturas que escravizam, que oprimem e que matam. Jesus é o Deus da vida, que eu vim para que todos tenham vida, vida plena, vida abundantemente. Nós que ouvimos isso, que refletimos sobre isso, a palavra de Deus, etc., vimos a missa, vamos sair tristes, angustiados por causa disso? Não. Nós temos que buscar, a partir disso, da realidade dura, do sistema bruto, nós temos que buscar perspectivas novas, de luzes,
verdadeiras iluminação. E aí vem a segunda leitura. Quem lê hoje, o apóstolo Paulo nos diz que em Jesus Cristo a comunidade, a igreja, deve ser para o mundo, em todos os sentidos, sinal verdadeiro de fé, de esperança e de amor. Nós cristãos devemos lutar por um mundo melhor e transformar esse mundo de corrupção, de injustiça, de maldade que estão aí, ou que está aí, a partir desses valores que vão gerando outros valores, a fé, a esperança e a caridade. São as virtudes teologais, virtudes que vêm de Deus diretamente, mas que incidem e vêm para a nossa vida, a vida humana, para que criemos, realidades, estruturas, relacionamentos que vá transformando ao mundo com eficácia, com eficiência. Não é a fé inerte, mas uma fé operante, uma fé ativa, a esperança que realmente nos impulsiona à luta, ao combate e ao mesmo tempo o amor que dá sentido, que congrega, abre horizontes e que faz a gente perceber que o sentido da vida é trazer, de fato, uma perspectiva de reino de Deus para nossos corações e para essas outras realidades dominadas pelos reinos dos Césares e dos Nabucodonosores. Assim seja, que Deus nos ajude, nos oriente, nos faça mais refletir, compreender a sua palavra, rezar bem esta semana.